dia, irmãos. Vamos dar continuidade hoje ao nosso tema sobre eleição incondicional. Vamos ficar mais algumas semanas nele. Hoje vamos tratar especificamente de um texto que é bastante polêmico, que é o texto de Romanos capítulo 9. Alguns até evitam de tratar este tema, de conversar, de ler este capítulo das Escrituras, mas nós não podemos deixar de ensinar, de estudarmos a Palavra de Deus. Vamos estudar hoje, se Deus assim nos permitir, o capítulo 9 e nas próximas semanas capítulo 10 e capítulo 11. Volta e meia as pessoas tentam contrapor Romanos capítulo 9 com Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, como se uma coisa contradissesse a outra. E nós vamos ver que tudo é uma unidade ali, que nenhuma das partes contradiz a outra. Irmãos, nós vamos iniciar falando primeiramente sobre o contexto de Romanos. Vamos dar uma breve passagem ali pelos capítulos. Nós já estudamos o texto de Romanos nos nossos cultos, fizemos pregações expositivas no livro, na carta de Paulo aos Romanos, e agora vamos apenas dar uma passada nos capítulos para relembrarmos o que a gente estudou sobre isso. O contexto de Romanos, nós vamos ver que é uma carta escrita à igreja de Roma, que ali existiam pessoas, tanto os judeus quanto os gentios, e que essas pessoas poderiam ter o falso princípio de que elas poderiam ser justificadas por meio das obras, por meio dos sacrifícios, por meio da circuncisão. O apóstolo Paulo, então, ele traz a mensagem à igreja de Roma que a justificação vem por meio da fé, não vem por meio das obras, não vem por meio dos sacrifícios, não vem por meio da circuncisão, mas a justificação vem pela fé. Isso nós vemos no capítulo 1, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui começa a falar então sobre esta questão da justificação pela fé, que diz respeito a nós sermos declarados justos diante de Deus, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. De tal forma que nós vamos ver a partir do versículo 18 que o apóstolo Paulo fala nesta carta, falando que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ele começa a falar então que a ira de Deus ela vai se revelando a essas pessoas porque elas sufocam a verdade, elas vivem na impiedade e na perversão, elas sufocam a verdade e vivem na injustiça. E o texto do capítulo 1 vai falar que Deus os entregou às paixões infames, Deus os entregou à imundícia. O texto aqui vai usar esta questão de que Deus entregou essas pessoas às suas próprias concupiscências, porque estavam tentando viver uma verdade que não é a verdade de Deus, a sua própria verdade. Não tem muitas pessoas que dizem que existem muitas verdades, que existe a minha verdade, a sua verdade. A verdade existe uma só, e é a verdade de Deus. Toda verdade é a verdade de Deus. E quando alguém tenta viver a sua, entre aspas, sua verdade, ela se torna entregue às suas próprias paixões, e aqui Deus fala que, o apóstolo Paulo fala que Deus entregou essas pessoas às suas próprias paixões, porque elas tentaram deter a verdade pela injustiça. O capítulo 2 vai nos falar que a lei está gravada no coração do ser humano, mesmo daqueles que não são judeus, que não eram judeus, que não conheciam a lei de Deus. Existia e existe uma lei interna no coração das pessoas, e isto torna essas pessoas ainda indesculpáveis por isso. E o capítulo 2, aqui nos versículos 17 em diante, ele vai falar: se porém tu, que tens sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que é guias de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestres de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e de verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não deves cometer adultério, cometes?
abominas os ídolos e lhes rouba os templos. Ele está falando aqui, vocês que conhecem a lei, que se acham os arautos da verdade, que conhecem a palavra, mas fazem o contrário. Vocês falam e não fazem. Vocês são mau exemplo para os outros. Vocês, ao invés de fazerem o que é o correto, vocês conhecem o que é o correto e fazem aquilo que é errado. E aí, como o apóstolo Paulo, isso é importante nós guardarmos nessa carta aqui, a partir do versículo 25, ele vai falar a seguinte questão: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ele fala aqui, a circuncisão em si não é nada. Se você é desobediente a Deus, porque o que era a circuncisão? A circuncisão, o menino era pego no seu 8º dia de vida e era feita então uma cirurgia no seu prepúcio, no seu órgão sexual, e ali havia um significado de que a lei, de que eles estavam debaixo da graça de Deus, de que eles estavam debaixo das promessas de Deus, de que eles eram receptores da aliança de Deus. Então a circuncisão tinha este significado, de que a pessoa estava debaixo das graças de Deus, das bênçãos de Deus, da aliança de Deus. E o apóstolo Paulo fala aqui, ó, se você acha que porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se você é transgressor da lei, você é um incircunciso. Você é como um pagão. Você apenas fez uma cirurgia no seu corpo. Versículos 26 em diante ele fala, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei certamente, ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que ele está falando aqui é, a circuncisão não deveria ser apenas física, mas uma circuncisão espiritual. E ele fala então, se existe algum incircunciso, alguém que não é judeu, mas ele é obediente a Deus, ele é circunciso espiritualmente, porque não é judeu apenas, e aqui ele está falando de uma questão que não é apenas da etnia, porque eles se vangloriavam de serem judeus. Olha, nós somos judeus, de uma etnia judaica, do sangue judaico. E o que o apóstolo Paulo fala aqui é, judeu não é só aquele que é na carne, mas é o que é interiormente. É o judeu de coração, é aquele que está debaixo das promessas e da aliança de Deus, aquele que é obediente a Deus. Então não se glorie só no fato de você ser judeu, porque apenas ser judeu e ter a circuncisão, se você é desobediente a Deus, você não está debaixo das promessas de Deus e você não está cumprindo a aliança com Deus, você é um incircunciso espiritualmente. Tem que deixar muito claro aqui, ele fala no versículo 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Então é muito mais do que uma cirurgia, é algo do coração, é a obediência a Deus. Aqui o apóstolo Paulo começa a ensinar sobre um Israel espiritual, sobre alguém que é interiormente judeu. Não estamos aqui falando de etnia, então todos nós somos judeus. Não, nós estamos falando aqui que o judeu, ele tem esta figura daquele que está debaixo das promessas de Deus. Então Paulo deixa muito claro esta questão aqui, de que o judeu ele é aquele que não é apenas na carne, mas o é no espírito. Capítulo 3 vai falar sobre este pé de igualdade que existe entre judeus e gentios na questão do pecado. Ele vai tratar aqui sobre que o judeu ele tem algumas vantagens
ele fala que então a circuncisão era inútil. Ele fala, não é inútil esta circuncisão, porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que aos judeus foi dada a responsabilidade de primeiramente trazer a mensagem do Evangelho. Eles se tornaram uma nação para levar a mensagem do Evangelho aos outros povos. E aí então ele vai falar no versículo 9 em diante a condição do ser humano. Aqui se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele está falando aqui, todos estão debaixo da mesma circunstância, debaixo do pecado, tanto judeus quanto gregos, tanto judeus quanto gentios. O judeu não deve se vangloriar achando que ele é superior em alguma coisa, e o gentio, ele está neste pé de igualdade porque ele nasce em pecado e ele vive em pecado sem Cristo, e ele não faz o bem sem Cristo. A este pé de igualdade, não há superioridade em ninguém aqui. Então, no que diz respeito ao pecado, todos são pecadores, todos necessitam da graça de Deus. Capítulo 4, depois de ele falar que todos estão debaixo do pecado, ele vai falar então de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé e não pela obra da circuncisão. Ele não vai falar que Abraão cumpriu esta e esta lei, ele fez isso, ele fez aquilo, outro. Ele vai falar, não, Abraão foi justificado por meio da fé. Versículo 9. Versículo 9 ao 17, olha como o apóstolo Paulo trata esta questão aqui. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, a fé lhe foi imputada ainda na circuncisão. Abraão não havia sido circuncidado ainda. Não foi o fato de ele ser circuncidado, agora ele faz parte das promessas de Deus. Não, ele ainda era um incircunciso, fisicamente. Aí ele vai continuar falando: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, a circuncisão foi um sinal, um selo. Ela não garantia nada. A circuncisão é um sinal para os judeus. Como o batismo, ele é um sinal para o cristão. Não quer dizer aquela pessoa foi batizada, então ela é cristã. Ela deveria ser cristã, ela deveria ter compreendido o Evangelho e se prostrado aos pés da cruz de Cristo. Mas muitas vezes uma pessoa se batiza e lá para frente você vai perceber, não, essa pessoa ela não crê no Evangelho de verdade. Ela apenas se batizou e aquilo se torna apenas um sinal externo, mas que não tem algo eterno nela. E o texto então fala no versículo 12: e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Não foi mediante a lei, mas mediante a fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Se é apenas por aqueles que são da lei, então não precisa de fé, precisa apenas da lei. Não é necessária a fé. É apenas, olha, nós somos da lei, nós somos conhecedores da lei, fizemos a circuncisão aqui, fazemos os nossos sacrifícios, então nós somos receptores da promessa de Deus. Versículo 15 diz: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ele fala que a lei suscita a ira no sentido de a lei mostra que nós somos pecadores, demonstra que
o pecado vai ser punido com a ira de Deus. E aonde não há lei, também não há transgressão, no sentido de que se você não tem uma lei, vamos dar um exemplo aqui, não existe uma lei para o homicídio, digamos que não existisse, se uma pessoa matasse, ela não estava transgredindo, não existe uma punição para isso, nesse sentido sendo falado. Obviamente que nós voltamos para o capítulo 2, onde fala que existe uma lei gravada no coração do ser humano, mas não existiria uma punição. Versículo 16 fala: essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós vemos aqui que ele creu e que Deus vivifica através da fé. Deus justifica por meio da fé. Vemos então, Abraão não foi justificado por meio da lei, pela obediência da lei, mas pela fé nas promessas de Deus. Capítulo 5 vai fazer um paralelo entre Adão e Cristo, mostrando aqui o propósito da lei. Versículos 17 e 19 do capítulo 5 de Romanos. Paulo fala o seguinte: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Ele está falando aqui, uma só ofensa, um só ato de justiça. A ofensa de Adão trouxe pecado para o mundo, trouxe condenação. Ato de justiça de Jesus trouxe salvação. Desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Desobediência de Adão, nós nos tornamos pecadores. Mas a obediência de um só, a obediência de Cristo nos torna justos, nos justifica, nos declara justos por meio da fé em Cristo, das promessas dele. E aí então nos versículos 20 e 21 diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. A lei veio para demonstrar, para trazer às claras o pecado do ser humano, mas onde abundou o pecado, nosso pecado ele é abundante, a lei mostra como nós somos pecadores, mas a graça superabundou em Cristo. Ele demonstrou sua graça por meio do seu sacrifício. E o pecado que veio por meio de Adão, de onde reinou a morte, mas também a graça de Cristo nos traz salvação. Nós vemos a tragédia do pecado em Adão e vemos Jesus Cristo nos justificando, sem que houvesse merecimento algum em nós, por meio da fé que nós temos nas promessas dele. Capítulo 6 vai nos mostrar então, fazer este contraponto, como se Paulo estivesse conversando com alguém. Ele fala no final do capítulo 5 que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e ele já prevê que alguns vão colocar esta questão, e já poderiam estar colocando isso, mas então vamos continuar pecando para que a graça se torne ainda maior. E ele fala: não, nós agora morremos para o pecado e vivemos para Cristo. Versículo 4 em diante ele vai falar: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A graça superabundou para que nós morramos para o pecado e vivamos para Cristo, e não para que nós continuemos praticando cada vez mais pecados,
para que essa graça seja maior, porque agora nós morremos para o pecado e vivemos para Jesus. E nós vivemos, porque o texto fala aqui, novidade de vida. Fala que nós fomos, versículo 5, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Se nós morremos para o pecado, nós estamos justificados do pecado, somos declarados justos pelo Senhor. Versículo 8: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então, nós morremos em Cristo e vivemos com Ele. E a morte pecaminosa, a morte que leva à condenação, já não tem domínio mais também. Capítulo 7 vai nos falar que nós morremos para a lei e vivemos para Cristo. Aqui estamos falando da lei, não da lei moral, mas da lei sacrificial, da lei dos sacrifícios, das festas, de tudo aquilo que acontecia, lei cerimonial. Então, capítulo 7 ali vai nos mostrar a partir do versículo 1 um texto fazendo uma ilustração com relação a uma mulher casada que ela permanece com o marido e ela está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. O texto lá vai nos falar assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não adúltera. Ele não será adúltera se contrair novas núpcias. Então ele fala que, olha, a mulher ela está ligada ao seu marido enquanto ele viver, e se ela contrair novas núpcias, ela é considerada adúltera no nosso sentido. E aí então ele vai fazer este paralelo com a lei de Deus. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Ele está falando, nós morremos para a lei e agora nós pertencemos a Jesus. Nós agora não pertencemos mais à lei, não somos escravos da lei, não vivemos pela lei, mas vivemos para Jesus Cristo. Versículo 5 vai falar: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de que frutificassem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nós vivíamos segundo as paixões pecaminosas, e isso frutificava para a morte. E agora nós vivemos e servimos em novidade de espírito. E dos versículos 14 ao 25, nós vamos apenas fazer algumas citações aqui. Ele vai falar sobre esta questão do pecado, de como há uma luta do pecado nos nossos corações. Ele fala: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que quero, esse faço. Então ele vai falando desta luta que existe do pecado em nossos corações, de nós compreendermos aquilo que é errado, de muitas vezes fazermos aquilo que nós detestamos, aquilo que nós sabemos que é errado, aquilo que nós sabemos que traz prejuízo, aquilo que nós sabemos que é uma desobediência a Deus, é uma afronta ao Senhor. Então ele vai falando desta luta que existe no nosso coração, da natureza pecaminosa que brota nos nossos corações, e a gente volta e meia tenta fazer aquilo que é errado. E a gente luta com relação àquilo. E a lei existe para mostrar o quão pecadores nós somos.
para demonstrar o quão terríveis nós somos. E aí nós pecamos, desobedecemos a Deus e falamos: olha, como eu sou pecador, como eu sou miserável. Eu desobedeci a Deus de novo. E aí você volta e fala: eu vou lutar contra o pecado, eu vou pedir perdão a Deus, quero viver para Cristo. E aí você de novo peca e você erra naquela questão, você se coloca diante do Senhor e reconhece sua miserabilidade. Capítulo 8 vai nos falar que nós somos libertos por meio de Jesus. Ele fala aqui desta questão da luta com relação ao pecado, e no capítulo 8 ele vai falar então agora: pois não há já nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele fala dessa luta terrível contra o pecado, de que volta e meia nós perdemos para o pecado, nós colocamos ali em vista o nosso pecado, o quanto nós somos pecadores, mas ele fala: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nos dá aquele alívio, não aquele alívio no sentido que agora eu posso pecar à vontade, mas que mesmo em luta com o pecado, e muitas vezes desobedecendo a Deus, afrontando o caráter santo de Deus, e nós como cristãos lutamos com relação a isso, o Senhor nos dá esta segurança: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque nós estamos no Senhor, e o Senhor nos livrou da lei do pecado, nos livrou da condenação da morte. A lei serve para condenar. Cristo veio para demonstrar a sua graça e a sua misericórdia. Para aqueles que tentavam viver pela lei, seriam condenados, mas você deve viver pela graça, por meio de Jesus Cristo, assim como os crentes do Antigo Testamento viviam. Eles viviam na esperança da vinda do Messias, do Salvador, do Cristo, e que aqueles sacrifícios que eles faziam ali eram um símbolo, uma figura do Salvador, daquele que viria para pagar pelos pecados deles. O versículo 3 fala: porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele fala: Jesus Cristo veio em semelhança de carne pecaminosa. Não fala que Jesus veio em pecado, ele fala que ele veio em semelhança, como nós, como um ser humano. E ele veio para pagar pelos nossos pecados, e ele veio para levar sobre si os nossos pecados. Apenas alguém sem pecado, com a dignidade de Deus, poderia pagar pelos nossos pecados. Isso apenas Cristo poderia fazer. O texto aqui vai nos falar então que não há condenação para nós, que Deus graciosamente nos adotou. Versículos 14 ao 17, ele fala lá: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Ele fala aqui que nós não somos escravos, mas que nós somos adotados por Deus. A adoção é um ato gracioso de alguém que vai lá e resgata uma outra pessoa necessitada de um lar, necessitada de um abrigo, necessitada de proteção, de provisão. E aí, versículo 16 vai falar: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós cremos no Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus. E o versículo 17 fala: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós recebemos a herança celestial. Somos herdeiros com Cristo. Herdamos inclusive o sofrimento de Cristo, porque neste mundo vamos sofrer perseguições. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí o texto vai nos mostrar como Deus nos sustenta até o fim dos tempos em perseverança. Versículos 29 e 30. Em meio às perseguições, em meio às dificuldades, o Senhor vai nos sustentar, aqueles que são seus eleitos. Versículos 28, 29 e 30 fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Novamente a questão da filiação aqui, e da predestinação. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, e a esses também glorificou. A obra completa da salvação dos eleitos de Deus, desde a predestinação até a glorificação, até a eternidade. Vamos passar por dificuldades, vamos entristecer o próprio Deus com o nosso pecado, mas o Senhor vai nos fazer permanecer até o fim dos tempos. Mas que em algum momento um ou outro cristão fraqueje, tem algum problema, tem alguma dificuldade, o Senhor vai levantar e vai fazer com que este se volte para Ele novamente e viva em perseverança. E aí Ele vai tratar então do versículo 35 em diante. Nós vamos ler apenas o versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo ou espada? E aí então Ele vai falar que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então perceba aqui que há uma unidade no texto falando da justificação pela fé, falando de que nós não somos justificados por meio da circuncisão ou da lei, que a lei só mostra que nós somos pecadores, que nós seríamos condenados por meio da lei, mas que em Cristo nós não temos condenação, nós temos a salvação, e esta salvação é a salvação que permanece para todo sempre, que perdura, e ela não vai ser interrompida em nenhum momento, e o Senhor então vai nos levar até a eternidade em perseverança. Capítulo 9 então, se não der tempo de terminarmos o capítulo 9, hoje terminamos na próxima semana, e como nós já estudamos também, vamos dar um panorama aqui, e depois nós vamos abrir para comentários. Capítulo 9 se inicia com a tristeza de Paulo ante a perdição de Israel. Vejam os versículos 1 ao 3. Ele vai falar: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O apóstolo Paulo coloca aqui: olha, como se fosse possível, eu me entregaria à perdição por amor aos meus irmãos. Se houvesse a possibilidade de eles serem salvos, eu entregaria minha própria vida à perdição, a ser um maldito. Aqui a gente pode fazer inclusive um paralelo com isso, no capítulo 32, Moisés fala algo mais ou menos parecido, que ele fala até para que o povo lá seja liberto, para que o nome dele fosse riscado no livro da vida. Obviamente que isso não iria acontecer, mas o que ele está falando é: a minha angústia é tanta com a perdição do povo, a minha angústia é tanto com o engano do povo que está achando que é salvo por meio da circuncisão, por meio da lei, apenas por ser israelita, que eu me entregaria para me perder, para ser condenado no lugar deles, se houvesse a possibilidade de eles compreenderem esta mensagem. E aí então ele vem falando das vantagens do judeu. Vejam o que ele fala no versículo 4 em diante, versículos 4 e 5. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele fala aqui dos privilégios dos israelitas. Ele fala: olha, vocês foram os primeiros eleitos, foram adotados pelo Senhor. Vocês receberam a aliança de Deus por meio de Abraão. Vocês receberam a lei de Deus por meio de Moisés. Vocês receberam a forma de culto, as promessas de Deus, os israelitas receberam. Os patriarcas vêm de vocês, Abraão, Isaac, Jacó, vêm do povo de Deus. Cristo veio dos judeus, veio deste povo, desta linhagem. Então vocês têm privilégios. Olhem quantos privilégios vocês têm. O anúncio de Jesus veio por meio da palavra de Deus, que veio por meio dos profetas, que veio por meio dos patriarcas. As promessas vieram. Então vocês têm muitos privilégios.
por meio disso. E aí então, dos versículos 6 ao 8, olha o que ele vai falar. Ele já havia falado então da perdição dos israelitas. E aí então ele fala: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ele fala aqui, nem todos de Israel são de fato israelitas. Lembrem-se de que nós lemos no capítulo 2, versículo 25 ao 29, desta questão interna do israelita de coração, do povo de Deus, daquele que é de coração, daquele que cumpre a lei de Deus e que é circunciso de coração, porque aquele que não cumpre a lei, ele é incircunciso, mesmo tendo a circuncisão do corpo. Nós vamos ver outros textos, inclusive no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 4, versículo 4, o profeta vai falar: circuncidai o vosso coração. Ele estava diante de um povo circunciso, que aparentemente tinha as promessas de Deus, mas que vivia em pecado e negava o próprio Deus, que foi para o cativeiro devido à sua desobediência, que começou a cultuar outros deuses, que chegou um tempo em Israel que o próprio povo começou a sacrificar os seus filhos ao deus Moloque. Fizeram coisas terríveis com seus próprios filhos, fizeram cultos idólatras. E o que o profeta ali então está falando é: circuncidem o coração de vocês. Como se nós estivéssemos falando hoje aqui. Não seja crente apenas de aparência, seja internamente. Tema a Deus no seu coração. Não seja um crente nominal. Não seja apenas um crente onde as pessoas dizem: ele vai à igreja, que legal, mas a vida dele não é muito diferente das pessoas do mundo. Seja um crente de coração, tenha uma mudança interna. Circuncidai o vosso coração, como diz Jeremias capítulo 4, versículo 4. Por isso que nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Muitos ali tinham esse orgulho: nós somos filhos de Abraão, nós somos a descendência de Abraão, nós somos partícipes da promessa de Deus. O próprio Jesus falou ali os religiosos da sua época, no Evangelho de João: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque eles se achavam orgulhosos. Nós somos a descendência de Abraão. E ele fala aqui que em Isaque será chamada a descendência, porque Isaque era a descendência como se fosse a descendência espiritual. Lembrando da história lá do Antigo Testamento, que existia um filho segundo a carne de Abraão, que foi Ismael. Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara, que ainda eram Abraão e Sarai. E ele falou: vocês vão ter um filho. E este filho não vem, demora um tempo. E então a Sara lhe oferece a Agar, a sua serva, para que ele tenha um filho, Ismael. Mas este não era o filho da promessa, não era a descendência espiritual, era a descendência carnal. Aqui Paulo faz esta alusão, faz este paralelo entre a descendência da promessa, que é a descendência de Abraão por meio de Isaque, e a descendência da carne, que é por meio de Ismael. Então não adianta ter apenas uma descendência da carne, precisa de uma descendência espiritual. Não basta uma etnia. É importante nós crermos na promessa de Deus. Em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Nos versículos 25 e 26, que a gente vai ver um pouquinho para frente, ele também vou só ler agora, ele vai falar: assim também como diz Oséias, chamarei povo meu que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Aqueles que não eram filhos de Deus seriam chamados filhos de Deus. E aí então dos versículos 9 ao 13 vai nos mostrar que existe um Israel espiritual exemplificado em Isaque e Jacó. Versículos 9 ao 13 diz assim: porque a palavra da promessa é esta:
Por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci a Esaú. Então ele fala aqui que fala de Rebeca e fala de Sara. Sara teve um filho, este filho foi Isaque, e Isaque teve um filho com Rebeca. Os dois filhos, na verdade, foram Esaú e Jacó. E aí ele vai falar aqui que esses gêmeos não eram nascidos ainda, né? E Deus já havia escolhido um deles. Deus escolheu a Jacó, não escolheu Esaú. A lógica seria escolher o filho mais velho. A lei levava a escolher, seria o filho, o descendente, o herdeiro seria Esaú. Mas Deus escolheu Jacó. Conhecemos ali a história, inclusive envolvendo mentiras e tudo mais. Mas vemos ali que a escolha foi por Jacó. Que Deus escolhe Jacó, que Deus ama Jacó. Antes mesmo do nascimento, ele havia escolhido que o mais velho serviria ao mais novo. O que seria o correto seria o mais novo serviria ao mais velho, mas pela lei, pela eleição de Deus, pela graça de Deus, Deus elege um e se aborrece do outro. Deus predestina um como parte desta linhagem espiritual de Deus, porque é algo gracioso, como o texto lhe diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Não é pela obra, não é por aquilo que você e eu fazemos, mas é pelo Deus que nos chama. Versículos 14 ao 18, o texto lá diz o seguinte: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar a ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. Ele fala aqui: não há injustiça da parte de Deus. Que surgiria esta questão, mas isso é injusto, porque Deus escolheu, não há mérito nenhum. Eu já ouvi, inclusive, de alguns pastores falando: mas se Deus fizer isso, Deus é arbitrário, e não é justo que Deus faça isso. Paulo já havia previsto que esse tipo de pergunta iria acontecer e aconteceria naquela época. E ele fala aqui, usando inclusive a ilustração de Moisés e de Faraó, falando que Deus teria misericórdia que ele quisesse, que ele teria compaixão e ele endureceria que ele quisesse. Porque não depende daquilo que você faz, daquilo que você conquista, depende da misericórdia de Deus. E Deus continuará sendo justo. O texto nos fala que Deus levantou o Faraó para demonstrar a sua glória, para que o nome do Senhor fosse anunciado por toda a terra. Tudo aquilo que aconteceu no Egito foi uma forma de anunciar o nome do Senhor e ser conhecido por toda a terra. De tal forma que quando o povo chega em Jericó, o povo todo teme: olha, todo esse povo que estava no Egito, como Deus agiu na vida deles e tirou de lá. E aquele povo tem de medo. E aí então o texto continua ali, versículos 19 ao 24. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? A pessoa vai perguntar: poxa, mas que Deus vai condenar as pessoas? Então como é que a gente pode resistir à vontade de Deus?
Será que Paulo vai dar algum tipo de explicação aqui, vai tentar fazer aqui algum malabarismo, tentando explicar a justiça de Deus, tentando explicar que Deus continua sendo bom? Não, ele vai falar o seguinte, versículo 20: quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão? Os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O apóstolo Paulo fala: quem é você? Quem é você para contestar a Deus? Quem é você para discutir com Deus? Quem é você para dizer o que é justo e o que não é justo? Qual é o seu parâmetro de justiça? Aí que está, quando nós tentamos argumentar a justiça de Deus, ao mesmo tempo que uma pessoa coloca como padrão a justiça humana. Nós estamos colocando duas variáveis diferentes e tentando encaixar na verdade. Porque eu estou falando de justiça de Deus, e a outra pessoa que de repente está contestando algo, ela está tentando colocar uma justiça humana. Mas se Deus fez dessa forma, não é justo. Mas não é justo de acordo com quem? De acordo com você? De acordo com seus pais? De acordo com a sociedade, não é justo? Mas o padrão de justiça não é o padrão de justiça da sociedade, é o padrão de justiça de Deus. Se você não acha justo, problema é seu. É porque você não entendeu a justiça de Deus ainda. É porque você ainda não aceitou a justiça de Deus e você acha que aquilo que você faz é mais justo do que Deus faz. De que você seria mais justo do que o próprio Deus. E Paulo fala: quem és tu para contestares a Deus? Deus faz o que Ele quer. Ele é o Criador. O objeto, já viu algum objeto falando: o violão aqui, por que fizeram assim com todas essas curvas? Não podia ser feito mais quadradinho? Cadeira, essa cadeira não podia ter sido feito mais dessa forma, desse outro jeito, com outro material? O objeto não fala. Eles falam: vocês são instrumentos nas minhas mãos e eu crio o objeto, eu crio os meus instrumentos para aquilo que eu quero, da forma que eu quero, para eu ser glorificado de qualquer forma. Aí a pergunta que pode vir, e essa reflexão nós vamos fazer também lá no final, depois que nós terminarmos, não hoje, mas eu ouvi inclusive algumas pessoas falarem isso, e isso é de um descaramento. Já ouvi pastores renomados falando isso. É de pessoas mal intencionadas mesmo, de falando: olha, se você chegar lá diante de Deus no juízo, falando: olha, Senhor, eu quis crer no Senhor, eu quero ser salvo. Deus vai falar: não, você não é eleito, pode ir para o inferno. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Aquele que creu no Senhor, aquele que entendeu a mensagem do Evangelho, que entende que é pecador e que necessita da graça de Deus, é porque o Senhor está movendo o seu coração. Nenhuma pessoa vai poder chegar diante de Deus e falar: olha, eu creio no Senhor e estou indo para o inferno. Aquele que crê no Senhor será salvo. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar: eu quis crer, mas o Senhor não me elegeu, eu fui condenado. Isso é uma mentira, é um descaramento. É uma pessoa que é mal intencionada. A pessoa que vai para o inferno, ela não está nem aí para o Evangelho. Ela não está nem aí para o pecado, para o arrependimento. Ela é um vaso de desonra e ela nunca vai sentir falta daquilo. É a natureza dela, aquela natureza dela é odiar a Cristo, e ela não vai chegar ali e falar: o Senhor não me salvou, eu quis ser salvo e não fui. Ela não, em nenhum momento ela teve ela foi impulsionada a crer. É como você colocar um animal herbívoro, um bife na frente dele, ele não vai comer aquilo. Está suculento, da forma que não vai comer. Você colocar aquela salada maravilhosa na frente do animal carnívoro. A natureza dele, ele vai para a carne, ele vai comer a carne. É a natureza dele. Uma natureza do herbívoro, ele vai pegar aquele montinho de mato ali, o bife vai ficar do lado, ele vai no mato, ele vai comer mato.
vai comer folha. Aquele que não crê já não está nem aí. Ele não vai chegar lá, por favor, me salve, eu quero ser salvo. Não, você não é eleito para o inferno. Quem faz isso, gente, é mal intencionado. É um absurdo uma pessoa que fala isso, que os calvinistas creem dessa forma. Não é verdade. Nós cremos que Deus elegeu, e aqueles a quem Deus elegeu, essas pessoas, eles vão falar: eu entendo que eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Eu quero me achegar a Cristo. Eu entendo que eu sou pecador e por mim mesmo eu continuo sendo pecador e eu necessito da graça do Senhor. E o apóstolo Paulo fala que quem é você para contestar a Deus? Deus fez esses objetos da forma que Ele quis, para aquilo que Ele quis, para a glória dEle. E Deus chamou, o versículo 24 vai falar, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas dentre os gentios. Deus chamou não apenas os judeus, o judeu porque ele é circunciso, porque ele guardava o sábado, porque ele fazia os sacrifícios. Não, Deus chamou o seu povo dentre os gentios, não eram só os judeus, porque ele chamou aqueles que eram judeus ou circuncidados interiormente também, foram circuncidados espiritualmente, que são o Israel espiritual. Porque esta é a vontade de Deus. Versículos 27 ao 29, 25 e 26, vai falar assim também, diz Oséias: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era minha amada, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, fazendo um paralelo na história de Oséias, onde ele tem aquelas filhas com aquela mulher adulta, e fala que aquelas meninas ali seriam não minha amada, desfavorecida, não meu povo, e ali então fala que estas meninas que não eram povo de Deus seriam chamados filhos do Deus vivo. Aqueles que eram rejeitados, que não faziam parte do povo da promessa, agora fazem parte do povo da promessa. Versículo 27 em diante vai falar o seguinte, do remanescente deste Israel étnico, do Israel físico mesmo, do Israel de sangue. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Porque Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que ele está falando aqui é: vocês acham que por vocês serem israelitas vocês serão salvos? Ele fala: não. Ele fala: ainda que Israel fosse como a descendência do mar, um remanescente é que será salvo, ou seja, um pequeno grupo será salvo. O grupo dos eleitos. Deste Israel étnico, não é todo o Israel étnico que será salvo, é o remanescente. São os eleitos, os predestinados de Deus. E ele faz ali uma citação de Isaías, capítulo 1, versículo 9, falando: olha, se Deus não tivesse deixado descendência para Israel, de um povo fiel a Deus, eles teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Não sobreviveu ninguém, foi tudo destruído. Foi apenas tirado Ló, sua família dali, da mulher dele, ficou no meio do caminho. Mas aqui demonstra a misericórdia de Deus. Fala: olha, precisou Deus deixar descendência, uma descendência espiritual. Se Deus não deixasse, não ficaria nada. Aí é a demonstração da graça de Deus, porque a eleição demonstra a graça de Deus. Se não fosse a eleição, seríamos como Sodoma e Gomorra, não ia sobrar nada, todos seríamos condenados. Este é o ponto da eleição. Alguns colocam a justiça: Deus não é justo se Ele não salvar todo mundo. Não, se todo mundo fosse condenado, Deus continuaria sendo justo. Se Deus não atuasse, todos seriam condenados. E aí então o texto de Romanos capítulo 9 termina, versículos 30 ao 33, falando o seguinte: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé? Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras.
Ele fala que, olha, os gentios não buscavam e acharam. Os judeus buscavam e não acharam. Ele fala, mas como isso aconteceu? Porque esta justificação veio por meio da fé e não das obras. Os judeus estavam procurando no lugar errado. Os gentios foram justificados por meio da fé, não das obras. A confiança deles não estava na sua descendência física, eles não eram israelitas, não tinham circuncisão, não guardavam dias, não deixavam de comer algum tipo de carne, mas eles confiavam na promessa de Deus e entendiam quem eles eram e que necessitavam do Messias. Versículo 32 fala por quê? Porque não decorreu da fé e sim como das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Existe uma pedra que pode ser uma pedra de tropeço para aqueles que não creem, mas aquele que crê não será confundido. É a rocha, é a pedra angular. Então este texto de Romanos capítulo 9 vai mostrar a salvação por meio da graça de Deus, da eleição, da predestinação graciosa de Deus, desta eleição incondicional. Não foi por aquilo que eu e você fizemos. O judeu não foi eleito porque ele era judeu, porque nem todos os judeus foram eleitos, mas os judeus eleitos foram os israelitas de verdade. E nós somos o Israel espiritual de Deus, que fomos alcançados por meio da fé e que o Senhor nos salvou, nos elegendo graciosamente, incondicionalmente, não por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez por meio de Jesus Cristo. Um dia estávamos separados de Cristo, longe desta comunidade, e Deus quebrou este muro de separação que existia, esta barreira de separação que existia entre os judeus e gentios, para nos transformar num só povo. Semana que vem nós continuamos com Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11 nos próximos dias, para nós encerrarmos a sessão e vemos ainda algumas objeções